Olha só, a notícia hoje é boa, hein? Boa para quem depende do FGTS, para quem tem carteira assinada, né? Essa notícia eu vou trazer para vocês porque ela abre precedentes para que outras pessoas também consigam os seus benefícios, porque já que existe, né, a carteira de trabalho no Brasil, é importante que as empresas sigam as leis, afinal, né, do Brasil. Apesar que depois que eu mostrar essa notícia para vocês, eu vou tentar passar o porquê que eu acho que depender de carteira de trabalho não é bom para quem quer ganhar mais ou enriquecer. Eu entendo pouco, mas a minha experiência fora do Brasil ajuda a gente a debater essa questão de carteira de trabalho. Então, eu vou falar para vocês os benefícios de não ter a carteira de trabalho, né? Porque, afinal de contas, eu trabalho fora do Brasil, né? Moro fora do Brasil e aqui nós não temos carteira de trabalho. Mas vamos lá para a notícia primeiro, para a gente entender o que aconteceu, né? Então, como a gente sabe, a empresa tem que recolher o tal do FGTS. Aí aqui saiu uma matéria no consultor jurídico Conjur, né, que eu gosto muito de acompanhar, que foi que a falta de recolhimento do FGTS justificou a rescisão indireta pelo Tribunal do Trabalho, pelo TRT2. O que aconteceu, né? Vou resumir aqui para vocês rapidinho essa matéria que está falando aqui. Um funcionário, acredito eu que ele percebeu que a empresa não estava recolhendo o FGTS dele. O que ele fez? Ele entrou na justiça para que a empresa mandasse ele embora. Ou seja, ele pediu demissão, né? Ele quis sair da empresa, mas alegando que a empresa não estava recolhendo o FGTS dele regularmente, e aí ele entrou na justiça para conseguir todos os direitos e todos os benefícios, como a gente vai ver aqui, ó. A falta de recolhimento correto do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é suficiente para justificar a rescisão indireta. Eles chamaram de rescisão indireta porque ele ganhou na justiça esse direito, mas a empresa não mandou ele embora. A empresa foi forçada a mandar ele indiretamente embora, já que ela não estava alinhada a todos os direitos, né? Não estava recolhendo todos os direitos do trabalhador, que passa a ter os mesmos direitos de quem foi demitido sem justa causa e também uma indenização por danos morais. Ele ainda ganhou muito mais do que a simples, vamos colocar assim, né, os direitos normais que todas as pessoas têm quando a empresa manda embora, né? Eu não lembro se já aconteceu comigo na época que eu trabalhava de CLT, se teve alguma empresa que não recolheu, mas eu trabalhei no RH de uma empresa e muitas vezes, o que acontece? A empresa ela não recolhe naquele momento, ela só vai recolher o fundo de garantia do trabalhador quando ela vai demitir ele. Quando ela demite, ela recolhe tudo de uma vez. Isso já aconteceu muito na empresa que eu trabalhava, né, no RH. Várias empresas faziam isso. E aí só quando era mandado embora, quando eu ia homologar o funcionário, a empresa me dava uma relação de que foi feito corretamente o recolhimento, mas ele ia cair em atraso. Por isso que às vezes tem funcionários, inclusive, que quando a gente vai olhar lá o fundo de garantia, realmente não tem o recolhimento, porque a empresa, algumas, tá? Não posso falar por todas, não fazem o recolhimento, mas é obrigatório que ela faça isso quando ela for homologar, quando ela demitir o funcionário, né? Então, de qualquer jeito, essa empresa vai fazer o recolhimento, ou senão não se homologa. É a forma de entendimento na época que eu trabalhei, que isso foi há muitos anos. Eu não sei como que está funcionando agora. Então, assim, o fato dele ter entrado na justiça dizendo que a empresa não estava recolhendo foi inteligente, porque ele quis sair da empresa, então ele alegou isso e conseguiu. Mas se a empresa te mandar embora, ela vai recolher de qualquer jeito. Ela não tem como homologar o funcionário, dizer assim, ó, está tudo certo, eu paguei tudo para um funcionário, né? Existe homologação ainda, galera? Acho que existe, né? Porque é uma forma de o sindicato analisar ali de que o funcionário está recebendo tudo o que ele precisa, o que ele tem direito, né? O que a empresa deve. Então, assim, isso aqui me deixou muito impressionada, por isso que eu trouxe para vocês.
Então, foi ruim para a empresa, porque a empresa disse aqui, ó, a empresa, em sua defesa, alegou que fez o recolhimento do fundo de maneira correta. Aí é que tá, tem como constatar isso? Não foi constatado? Acho que a empresa mentiu, porque como que a empresa vai dizer assim? Não está especificado aqui, tá, galera? Eu acho que tinha que ler todo o processo para entender como que a empresa pode falar que recolheu e o cara ganhar o processo. Deve ter dado o processo para ele porque foi recolhido em atraso, entendeu? Porque já que ele não foi recolhido mensalmente, é um erro da empresa, porque ela tem que recolher mensalmente isso e não recolher no final, como eu falei para vocês. Mas ele ganhou, não só isso, como ele ganhou também 5 mil, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ele ganhou todos os direitos, seguro-desemprego, 40% de multa, 13º salário, férias, recebeu tudo que ele tem direito, mas também recebeu um pagamento de 5 mil por danos morais, porque o magistrado entendeu que isso, o não recolhimento adequado do FGTS, estaria prejudicando a vida financeira do trabalhador. Esse foi o entendimento da justiça. Mas agora eu quero falar com vocês sobre essa questão do brasileiro ser dependente da carteira de trabalho. Quando eu trabalhei na Austrália, a Austrália não tem carteira de trabalho, a gente tem um contrato com uma empresa, né? Você assina um contrato e ele vai falar quanto que vai pagar e tudo mais. A empresa, ela não tem a carga tributária gigante para contratar funcionários. Então, para os outros países, é muito mais barato você contratar alguém do que no Brasil. Porque para você ter, gente, funcionários contratados, CLT, no Brasil, é muito complicado. Eu achei um vídeo, inclusive, de um próprio empresário, porque fica difícil a gente, como funcionário, falar sem entender como que fica a questão do empresário. Eu não tenho empresa, eu não sei como que funciona para a empresa o recolhimento desses impostos. Então, eu vou deixar agora para vocês um empresário dizendo quanto custa para a empresa um funcionário se ele pagar somente o salário mínimo. Quanto custa o funcionário em 2024? O salário é 1.412. Nós temos então o salário mensal 1.412, um 12 horas de férias, que é o salário dividido por 12. Nós temos um terço de férias, que é um terço de 117,67. Um 12 horas de 13º salário, que é o valor de um mês de salário trabalhado. Projeção de aviso, que você vai demitir o funcionário, tem que projetar o valor do aviso prévio dele. Nós temos um total de 804,22. Vamos para os encargos. Fundo de garantia sobre essa base, 144,34 a 8%. Multa sobre o valor do fundo de garantia, se demitir tem que pagar 57,74%. E INSS 28,8%, entre outras entidades, 20% total. Esse INSS é da empresa, não é do funcionário. Aqui não entra custo de INSS de funcionário, porque não é da empresa, funcionário que paga. Total 721,69. Salário mais encargo 804, mais imposto 721,69. Total do custo funcionário em 2024, 2.525,91. O equivalente a 78,89% a mais do seu salário. Se for simples nacional, a empresa mantém os mesmos encargos, salário, 12 horas, férias, um terço, projeção de aviso, porém, o fundo de garantia é 8%, a multa decisória, mas não tem INSS, porque é pago pelo Simples Nacional, pelo funcionamento do Simples. Tem que considerar. Esse é outro vídeo. Total 202,07, salário mais encargo 802 mais 202, custo 2,006,30, ou seja, 42,09% do salário. Compartilha e curte e manda para os seus amigos. Agora vocês imaginem que todo esse dinheiro que ele falou aí, que ele está pagando, ele praticamente paga o dobro do seu salário. As pessoas poderiam muito bem pagar isso diretamente para o funcionário e o funcionário recolheria o INSS conforme ele quisesse ou investiria em qualquer outra coisa para ele. Ou também a empresa poderia fazer uma contribuição, sei lá, de fundo de garantia, mas que não tivesse tudo isso de imposto, porque é muito pesado. Então, na Austrália, por exemplo, se faz, vamos colocar assim, é possível ganhar bem, tá? Ganha-se bem na Austrália e você é livre para você, dependendo do trabalho, tá? Você trabalhar hoje, não trabalhar amanhã, trabalhar em mais de uma empresa, trocar muitas vezes de trabalho, por exemplo. É muito comum assim, você tá numa empresa, aí você vai ficar lá com a empresa, sei lá, 3 dias, e aí você vai arranjar um outro trabalho, você consegue trocar de trabalho muitas vezes, o que acaba deixando a gente um pouco assim, como eu posso dizer, acomodado, porque se você não gosta de uma empresa, você troca muito rápido de trabalho, e é fácil você encontrar trabalhos lá.
Não em escritório, eu tô falando, mas como imigrante, né? Como imigrante, você tem aqueles trabalhos que o povo diz no Brasil que é subemprego, né? Que é cleaner, que é trabalhar em construção, que é trabalhar como atendente de lanchonete, em restaurante, em loja. Esse tipo de trabalho. Eu não estou falando de trabalho em escritório, porque em escritório, com certeza, você vai ter um contrato com maior, né? Você tem realmente um contrato, você vai ficar aqui 2 anos, 6 meses, blá blá blá, e vai ganhar tudo isso. Nesses que eu tô falando de loja e tudo mais, são contratos diferentes. São contratos que você assina, mas você não está vinculado na empresa. Você vai ter dias de trabalho. Você pode trabalhar hoje de segunda a sexta, ou você pode trabalhar 3 dias, eles te garantem 3 dias na semana, entende? Então, assim, por esse lado, você fica muito livre para conseguir arranjar diversos tipos de trabalho e aquele que você gosta mais, você fica. Mas ao mesmo tempo é ruim porque, por exemplo, por não ser uma coisa efetiva, que você pode ter 3 dias de trabalho, como na próxima semana você pode ter só 2. Então não é garantido que você tenha trabalho a semana toda, por exemplo, sabe? Quem trabalha em construção, a pessoa, o boss liga, né? O boss que é o chefe, liga e fala assim: ah, você vem trabalhar segunda, quarta e sexta. Só que na próxima semana choveu, aí você não pode trabalhar, por exemplo, em alguns casos de construção. Então você fica em casa. Tem essa questão, não tem a garantia de que amanhã, por estar chovendo, você vai ter um trabalho, por exemplo, nessa área de construção. E também aqui acontece muito isso, eu também percebo, que, por exemplo, na academia onde eu vou, não tem uma pessoa só, uma recepcionista que fica lá a semana inteira. Não, cada dia a gente vê alguns rostos sempre os mesmos, né? Mas, por exemplo, hoje eu vi um rosto, amanhã eu vou ver outro rosto. Aí depois de amanhã, outro rosto. Porque elas trabalham em horários diferentes e em dias diferentes. Então, muitas vezes, nessa questão de trabalho, as pessoas têm mais de um emprego. Elas trabalham na recepção de uma academia, no mercado e sei lá, como na construção. Existem vários tipos de trabalho, você não fica na mesmice, você não faz o mesmo trabalho todos os dias. E eu falo de trabalhos deste tipo. Se é escritório, com certeza você vai ficar no escritório fazendo sempre a mesma coisa, tá? Então você tem uma liberdade maior. Tinha dias que eu podia virar pro chefe e falar assim: ó, chefe, hoje eu não vou por causa disso. Você avisa com antecedência. E aí ele coloca outra pessoa no lugar. Não sei se vocês conseguiram entender como é a logística. Então tem que ter uma pessoa que organize quem está disponível para vir trabalhar naquele dia ou não. Eu trabalhei, por exemplo, também como é que chama em português? Ai, gente, esqueci o nome. Onde você coloca o estoque, essa é a palavra. Isso, eu trabalhei num estoque de uma loja muito grande, muito famosa, e de roupa, de joias, de brinquedos, tinha tudo lá. Então a gente ia fazer, a pessoa compra online e eu ia pegando esses produtos, né? Escaneando, pegando esses produtos e embalando e despachando. Esse era o trabalho. E aí tem muitas pessoas. Só que esse é um trabalho muito cansativo, porque o estoque era gigantesco. Então você anda muito, 4, 5 horas andando, você está morto. Você não consegue fazer isso a semana inteira. Então você ficava trabalhando 3 dias. Então tinha que ter muita gente. Aí eles te mandavam, como é que funciona? Eu estou explicando para vocês. Aí tem um aplicativo onde a empresa te manda a mensagem. Você pode vir trabalhar amanhã, você pode vir trabalhar segunda, quarta e sexta, e você diz se você está disponível para trabalhar para aquela empresa naquele dia. E aí você dá um sim. Aí você pode falar que não. Você trabalha para aquela empresa, mas você não está conectado a ela 100%, entendeu? Então, por exemplo, se hoje eu arranjei um trabalho extra com outra coisa que eu gosto mais, e a empresa me mandou mensagem dizendo... E ela sempre manda mensagem 2 dias antes ou para a semana toda para se organizar, né? Eu posso dizer sim ou não. Aí, se eu digo não, ela precisa de outra pessoa para entrar no meu lugar. Mas não significa que você dizer não, que ela nunca mais vai te chamar. Não é assim. Ela tem uma série de funcionários, muitos funcionários extras, que aí ele tem essa organização para ter a quantidade que a empresa precisa naqueles dias e para aqueles horários, entenderam? Não sei se ficou fácil de vocês entenderem como funciona. Então, assim, às vezes você está cansado, você pode dizer não, que naquele dia você não vai. Você pode ligar
poderia, se eu tivesse dito sim, né? Porque normalmente essa empresa me mandava no começo da semana quantos dias eu ia trabalhar. Às vezes, se chegasse no dia, eu trabalhava à tarde, chegasse no dia ou no dia anterior eu estivesse doente, eu poderia ligar, cancelava e eles tinham tempo de colocar outra pessoa no meu lugar. Entenderam como que funciona? Eu podia até dizer que não e ir para a praia. Já acontecia às vezes do cliente cancelar ou eles cancelarem o job porque não teve muita compra online e eu ficar o dia vago. Então, entende como tem os pós e contras? O pós é que você pode escolher onde você trabalhar, quantas vezes você trabalhar, tem a flexibilidade. Só que o contra é assim, às vezes você está precisando muito de dinheiro, aí não teve muitas compras online, aí em vez de precisar de 10 pessoas para trabalhar naquele estoque, eles vão precisar de 5, e aí eles cancelam o teu job de um dia para o outro. E aí você tem que correr para conseguir outro job caso você esteja precisando muito de dinheiro. Mas assim, se você é uma pessoa organizada como eu, dinheiro não falta. O que falta são para as pessoas que elas não pensam muito. Elas ficam, eu tenho um trabalho nesse dia, então eu vou gastar com isso, com isso, com aquilo. Porque eu conheço pessoas, gente, que elas trabalham muito porque elas querem gastar muito e elas gastam demais e ficam com a conta zerada. Então, quando chega um momento como esse de alguém cancelar o job, a pessoa está desesperada atrás de outro, porque ela não pode ficar um dia sem trabalhar porque ela já gastou tudo. E assim, na Austrália, cara, acontece muito e a galera faz dinheiro. Quem sabe trabalhar, quem não tem preguiça, quem tá ali para ralar, quem gosta do que faz. Eu tenho um amigo que, quando eu vejo ele trabalha tanto que eu fico cansada de ver os stories dele trabalhando, mas ao mesmo tempo ele se diverte e ele não consegue ficar em casa. O dia que ele tá em casa fica triste, entendeu? Porque gosta de trabalhar, é feliz, ele é livre. Então, essa é a coisa que a gente deveria pensar um pouco. Mas claro, quando você vive, cresceu assim, né, toda a sua juventude, mas a gente fica pegado naquilo. Aí meu FGTS, meus 40% de multa e meu não sei o quê. E se a empresa, de repente, pegasse todo esse dinheiro que ela dá para o governo e desse direto para você, você teria que se organizar para juntar e não gastar todo esse dinheiro, entende? Você colocaria numa poupança, colocaria no investimento. Então, assim, quando eu saí do Brasil, foi um pouco complicado, mas ao mesmo tempo complicado assim, para a cabeça entender como que funcionava, como que eu vou me manter, sendo que eu não tenho a garantia da carteira de trabalho, a empresa não vai me pagar uma multa se ela me mandar embora. Então dependia da minha consciência. Olha, hoje eu não posso gastar esse tanto, não posso gastar tudo isso porque eu não sei o dia de amanhã. Eu preciso juntar dinheiro para pagar o meu visto. Então você ganha autonomia e inteligência emocional financeira para você lidar com dinheiro melhor do que você depender, por exemplo, de uma carteira de trabalho. E aí, na época do Covid, por exemplo, que eu ainda estava na Austrália, aconteceu exatamente isso. Eu só não voltei para o Brasil porque economicamente eu estava bem, eu sabia exatamente o que eu estava fazendo, eu tinha dinheiro guardado, e aí, porque as empresas fecharam, e aí eu comecei a trabalhar de Uber. E mesmo assim, o Uber não estava dando tanto dinheiro, mas eu conseguia me manter, porque eu era economicamente disciplinada, podemos dizer assim, né? Eu conseguia manter as minhas contas e tudo que eu precisava em ordem a ponto de não me desesperar e dizer, meu Deus, ferrou, e agora? Vou ter que voltar para o Brasil, tá bom? E é isso, espero então que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo, até a próxima e tchau!